O PT não confia em Alexandre de Moraes porque ele não é um deles, ele não é um petista e nunca foi, ele é um tucano, foi de governos tucanos, foi filiado ao PSDB. Então, existem vários motivos que a gente consegue especular para que grupos distintos estejam largando as mãos de Alexandre de Moraes. Não são os bolsonaristas que estão falando a respeito disso somente, não é realmente o pessoal da Faria Lima, não. A gente está vendo a esquerda reclamar, a esquerda dizer e a esquerda apontar o dedo de que essa interferência para ver se ia vender ou não o Banco Master, sendo que a esposa é sabidamente, publicamente, documentalmente. Então vamos aplicar esses mesmos critérios de julgamento do ministro Alexandre de Moraes aos demais brasileiros, a ele próprio. E se ele tivesse o mínimo de vergonha na cara, ele no mínimo pediria afastamento do cargo de ministro do Supremo. Fala, rapaziada do canal, mais um vídeo aí pra vocês aí. A gente tá virado, hein? Voltamos aí com o canal aí, com os vídeos. Então, vamos ver aqui os comentários aqui da Gazeta do Povo, né? Hoje o programa é o Sem Rodeios. E o assunto, claro, qual é o assunto que tem que ser, né? Claro que é ministro do STF, né? E essas coisas cabeludas que estão acontecendo aí, que inclusive tá começando a mexer com a Faria Lima, né? O Constantino aqui e os comentaristas do Sem Rodeios vão entrar em detalhes aqui e falarem sobre alguns pontos, né? Alguns pontos também internacionais aí com o Trump, não, mas o assunto principal é o que tá no momento, que é quem? Alexandre de Moraes, Banco Master, Toffoli e essa galera toda aí que tá no centro das atenções aí. Como a gente tá vendo aí, muitas coisas cabeludas que estão acontecendo aí e coisas estranhas estão acontecendo também, né? Uns tipos de reportagens investigativas que nunca tinha para aquele lado de lá, né, lado do STF, nunca tinha para aquele lado lá, era sempre pro lado de cá, da mão direita, né? Agora as investigações estão começando aí pro lado de lá, né? E, inclusive, a quem mandava sempre investigar, para pedir 48 horas, né, para dar explicações, agora não estão pedindo mais 48 horas, né? Inclusive, era para eles dar 48 horas para um tal escritório de advocacia explicar como é que é esse contrato aí, né, de 129 milhões aí, quase 130 milhões aí, né, de 3 milhões e 600 por mês, né, o maior contrato de advocacia da história do Brasil, né, que tem escritórios aí que tem contratos de advocacia aí que não passam de 200 mil, e escritórios grandes que tem mais de 50, 100 advogados, né, cotados na sede do escritório, né, da advocacia, e não tem um contrato, né, tão robusto como esse aí. Aí vem um escritório com 11 pessoas, né, inclusive da esposa de 1 e 2 filhos, né, com 11 pessoas, pegando um contrato dessa magnitude aí, e do Banco Master, onde tá muita coisa cabeluda, toda semana acontece uma coisa diferente, a Malu Gaspar trazendo coisas cabeludíssimas, e agora vamos ver aqui o Constantino, com mais os comentaristas aqui do Sem Rodeios, né, explanando pra gente, e inclusive falando como é que tá a satisfação da Faria Lima, que é a que manda, né? A gente sabe que o poder está todo lá na Faria Lima. Então, quando a Faria Lima não quer ou manda, tem que obedecer, porque a pólvora vem de lá, beleza? Então vamos ver aqui o que vão falar aqui o pessoal do Sem Rodeios, beleza? Vamos embora pro vídeo. Querido Constantino, Alexandre de Moraes, nessa altura do campeonato, a gente tem visto uma mudança de postura por parte, inclusive, de boa parte da imprensa. A gente está vendo que existem matérias mais investigativas que têm como objeto Alexandre de Moraes, aqueles mesmos que normalmente até passavam pano, deixavam quieto, nem tocavam no assunto. E tem também o senador Alessandro Vieira anunciando que prometendo uma CPI para o começo de 2026. E aí, como a gente vê a CPI ou a CPMI do INSS avançando, a gente começa até a ter esperança nessas investigações, né? Como é que fica a situação do Alexandre de Moraes? Estão largando a mão dele mesmo? Olha, Mari, a gente tem essa sensação, né? A gente fica com aquela clara sensação de que o Alexandre de Moraes, com o jeito tirânico dele, foi muito útil ao sistema até aqui, né? Para perseguir o Bolsonaro e seu entorno, para colocá-los fora da equação política, prendê-los, né? E agora ele poderia ter se tornado alguém não só descartável para o sistema, como perigoso. Poder demais concentrado nas mãos de uma pessoa, o poder sobe a cabeça, o poder corrompe, né? Então existe um risco realmente dele estar maior do que o sistema, digamos assim, dele virar de fato o tirano, o imperador do Brasil, aquelas alcunhas que a gente acaba colocando pela sua conduta autoritária, e isso não agrada a muita gente do sistema. Então, tentando ilustrar isso que você disse, né, eu vou ler algumas manchetes aqui, por exemplo, hoje, tudo hoje, né? Joel Pinheiro da Fonseca, que é um esquerdista que escreve na Folha de São Paulo. Discutir o impeachment de Moraes é golpismo? Pergunta ele. O Senado tem a prerrogativa de investigar e punir mais condutas de ministros do Supremo. E ele conclui, então, que esse poderia ser um caminho. Bom, obviamente que ele está certo, mas até coisa de poucos dias atrás,
quem dissesse isso realmente era taxado de golpista, de estar promovendo atentado contra a democracia. Aliás, o próprio Alexandre de Moraes foi tratado por muita gente dessa imprensa tradicional como o salvador da democracia, quando ele usava o seu arbítrio todo para perseguir Bolsonaro. Então, de repente, por conta do escândalo do Banco Master, das ligações para o Banco Central, que ele soltou uma notinha alegando que era tudo ligado à lei Magnitsky, pouco convincente, né? E é que nem achar que o Toffoli e o advogado do Banco Master falaram só do Palmeiras no jatinho, é o velho fumei, mas não traguei, né? Quer dizer, é pouco crível que essas figuras tenham se encontrado ou falado no telefone sem tratar de um assunto tão explosivo quanto o Banco Master, que, segundo várias fontes da jornalista Malu Gaspar, foi, sim, tema de conversa. O outro é o Josias de Souza, no UOL, né, que é um site de esquerda, um jornalista com viés de esquerda, dizendo: silêncio de Moraes sobre Master vai do inconcebível ao intolerável, o que é na mesma linha do Merval Pereira no próprio Globo e do Lauro Jardim no próprio Globo, que também cobram quanto ao silêncio que agora foi quebrado com uma notinha que, repito, não foi tão convincente. E o mais sintomático de todos, talvez, Mari, o blog do Noblar, do Ricardo Noblar, que é um ministro que é um jornalista que é petista, que passa final de semana como ministro do STF e se vangloria disso, né, já postou fotos ao lado de Dias Toffoli confraternizando num fim de semana, ali acho que numa espécie de churrasco, né? Ele colocou à espera de que o ministro Alexandre de Moraes se explique. O silêncio, em certos casos, é um mau sinal. Bom, não resta muita dúvida que talvez o Noblar vá tomar a quebra do silêncio de Alexandre de Moraes como algo satisfatório. Então ele se explicou, que bom, era só isso que eu queria. Mas a gente percebe que tem sim um movimento cada vez maior de jornalistas ou militantes de esquerda que até ontem estavam aplaudindo o arbítrio de Moraes porque ele era um grande defensor da democracia, muralha da democracia, que estava protegendo as instituições das ameaças golpistas dos bolsonaristas. Essa turma já está se sentindo à vontade em falar de impeachment, em cobrar quebra de silêncio, explicações. Afinal de contas, o caso do Banco Master é explosivo, não só pelas ligações ao Banco Central, né, que era uma prerrogativa do contrato do Banco Master com o escritório da família de Alexandre de Moraes, da esposa de Alexandre de Moraes, e ela não entrou em contato em nenhum momento, pelo que se tem conhecimento. Então, ele entrar em contato 4 vezes, mas a própria esposa, que era advogada do banco, não procurar o Banco Central, que era um dos objetivos do contrato, soa no mínimo muito esquisito. Mas esse contrato em si, vamos ter que sempre lembrar aqui, né, porque tem gente que às vezes esquece e tem memória curta, era de 3,6 milhões de reais por mês, totalizando em 3 anos 129 milhões de reais. Ou seja, estamos diante de uma bomba, de uma hecatombe. Aliás, o Banco Master tem o potencial de implodir a republiqueta de bananas do Brasil como um todo, mas principalmente entregar a cabeça de Alexandre de Moraes. Então, está parecendo que muita gente está deixando correr solto, cobrando explicações, sabendo que isso pode levar a uma implosão do Moraes. Podem ser vários os motivos para isso, né? O motivo, por exemplo, do PT não é o mesmo do motivo da oposição. O PT quer indicar mais um ministro, o PT não confia em Alexandre de Moraes, porque ele não é um deles, ele não é um petista e nunca foi, ele é um tucano, foi de governos tucanos, foi filiado ao PSDB. Então, existem vários motivos que a gente consegue especular para que grupos distintos estejam largando as mãos de Alexandre de Moraes. Outra coisa, só para fechar esse primeiro comentário, Mário, é que causou alguma surpresa, em que pese o estado de saúde realmente debilitado do ex-presidente Bolsonaro, todo mundo sabe, né, inclusive pedindo já para marcar a cirurgia o quanto antes e tudo, ele ter cancelado a entrevista que o Alexandre de Moraes havia autorizado ao Metrópolis hoje. E veja, se o Jair Bolsonaro concede uma entrevista a quem quer que seja hoje, isso vira notícia em toda a imprensa e cria, evidentemente, pautas novas e uma eventual cortina de fumaça para o caso Alexandre de Moraes Banco Master. Então, me parece que Alexandre de Moraes tinha essa intenção e me parece que Jair Bolsonaro, de forma muito hábil, politicamente falando, e inteligente, ele juntou, claro, ali com a questão da saúde que é real e que é um problema constante. A própria Polícia Federal, na sua perícia, né, concluiu a quantidade de soluços, a necessidade de cirurgia e tudo mais, mas me parece que ele não quis jogar essa boia salvadora para Alexandre de Moraes. Não é hora de dar uma entrevista, né, exclusiva, que ele está no ostracismo há muito tempo,
porque o assunto do país é Alexandre de Moraes. Esse é o assunto. E claro que já tem aí a questão das festas, do Natal, depois do Ano Novo. Alexandre de Moraes conta com isso para ver se essa história toda vai desaparecer do mapa, pelo menos vai arrefecer. Então uma entrevista de Bolsonaro agora seria tudo aquilo que o país não precisa para desviar o foco e que o Alexandre de Moraes mais desejava. Então a gente não pode dar ao Alexandre de Moraes esse tipo de presente, né? Então vamos continuar cobrando respostas satisfatórias. Essa nota de que foi só a Lei Magnitsky, repito, não é convincente e ele deve explicações ainda sobre os 129 milhões que ele pulou. É como se esse detalhe não tivesse entrado na equação para as ligações ao Banco Central. Perfeito, Consta. Vou só registrar aqui alguns comentários. Tem Eric Flegg dizendo os bandidos estão se complicando. Se fosse um país sério, todos já tinham caído. E Éder Santos dizendo, eu acho que estão tentando desviar do escândalo do Lulinha. E aí, mais alguém que tem um número ali como login disse, eu não acredito que o sistema vai largar o imperador assim do nada, sem chance disso acontecer. Foram longe demais para se largarem. Contem aqui, por favor, o que vocês estão pensando sobre esse assunto. Antes de chamar a Fabi, eu vou ler a nota enviada à imprensa por parte da equipe do Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da Lei Magnitsky, recebeu para reuniões o presidente do Banco Central, a presidente do Banco do Brasil, o presidente e o vice-presidente jurídico do Banco Itaú. Além disso, participou de reunião conjunta com os presidentes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, da FEBRABAN, do BTG e os vice-presidentes do Santander e Itaú. Em todas as reuniões foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e débito. Bom, quero ouvir sua opinião sobre essa nota enviada à imprensa e já dando boa tarde também para a Fabi Barroso, que está conosco. Boa tarde, Fabi, bem-vinda ao programa de hoje. Já traz para a gente a sua análise sobre quão exposto está Alexandre de Moraes e se essa resposta aí enviada à imprensa colou ou não. Boa tarde a todos aqui do canal da Gazeta. Boa tarde, Constantino, Fred, Mariana. E eu não sei se meu microfone está chiando, depois vocês me contem, porque eu estou ouvindo um chiado. Tu tá ok, parece. Então tá ótimo. Então vamos embora, porque esse assunto realmente é muito bom. Essa nota do ministro Alexandre de Moraes esclareceu absolutamente nada. Aliás, tentou mostrar um ar de superioridade de quem não está nem aí, né, com nada do Brasil. Porque aquelas poucas linhas que ele disse só se trata realmente da Lei Magnitsky. Só para lembrar, gente, o Banco Central, né, então, portanto, o Galípolo, não tem nada a ver com Lei Magnitsky. O máximo que poderia ocorrer é verificar quais bancos, né, que puniriam, então, o Alexandre de Moraes por ser um violador de direitos humanos, é verificar como que estava o andamento de tal instituição. Mas seria muito mais produtivo, inclusive, do próprio ministro, ele entrar em contato diretamente com os bancos que ele tem conta, né, que ele participa, para poder, então, saber como que estava esse andamento. Não cola, porque não é, né, não é competência do Banco Central. Mas vamos entender que mesmo assim seja, então, esse exato motivo, porque o Galípolo lá disse também na nota do Banco Central, falando pouquíssimas linhas, menos ainda, o ministro Alexandre de Moraes teve reuniões a respeito da Magnitsky. E acabou. Tá bom. E todo o restante, as ligações apuradas pela jornalista Malu Gaspar e outros jornalistas, e outras reuniões, e outras pessoas dizendo que foi muito mais do que uma mera reunião. E aí, não tem a negativa? Não existe nem mesmo, né, uma prestação de serviço à população? Não existe, porque o ministro Alexandre de Moraes nunca esteve comprometido com a verdadeira democracia. Isso é uma falácia. E ele não se importa, ele se coloca num pedestal, e aí a gente vai juntar, eu sei que é a próxima pauta, mas preciso dar uma juntadinha aqui, que quem dá bastante apoio emocional, no mínimo, é o próprio ministro Gilmar Mendes, que já está dizendo por aí, isso não é nada, imagina, gente, isso não é nada. Bom, não é nada, é muito diferente do que está acontecendo. E desta vez furou a bolha. Não são os bolsonaristas que estão falando a respeito disso somente, não é realmente o pessoal da Faria Lima, não. A gente está vendo a esquerda reclamar, a esquerda dizer e a esquerda apontar o dedo de que, né, essa interferência para ver se ia vender ou não o Banco Master, né, sendo que a esposa é sabidamente, publicamente, documentalmente, a advogada do Banco Master e não tem nenhum papel efetivo que ela de fato tenha praticado um ato ali para defender esses honorários exorbitantes que o Constantino acabou de mencionar, 3,9 milhões por mês, né? Ao meu ver, fica muito claro o tráfico de influência e algo assim que nem precisa ser ou não ser, né? Parece Shakespeare, mas não é a nossa lei. Se trata de
advocacia administrativa. A advocacia administrativa basta, né, dar início a um tipo de reunião, que me parece que mesmo que não tenha tido os objetivos, né, explanados pelas partes. Então, eu espero agora que Galípolo venha esclarecer se também foi falado sobre o Banco Master e os demais jornalistas que estão, ao que eu entendo, com documentos que comprovam, né, esse tipo de advocacia administrativa e tráfico de influência, possam externar ao Brasil e ao mundo, para então a PGR, aquela que deveria se declarar suspeita pela proximidade, mas ela então começar um processo de investigação do ministro Alexandre de Moraes. Isso parece música para os meus ouvidos. Não sei se nós teremos, mas eu estou falando do ponto de vista legal. Agora, a legalidade, a gente vai entender onde realmente ela está. Perfeito, Fabi, já a gente volta contigo, vou trazer esse assunto aqui para a mesa. Na verdade, são vários desdobramentos, né, em torno da figura do Alexandre de Moraes. Então, tem essa CPI prometida para 2026, tem novos pedidos de impeachment, tem essas reportagens investigativas, né, apesar de estarem em coluna normalmente de opinião, elas trazem esse quesito de noticioso e de jornalismo investigativo. Ele está na mira, está sendo objeto aí de diferentes frentes de investigações. E aí, ele aparece com essa nota aí, justificando que essas reuniões teriam a ver com a Magnitsky. Queria ouvir sua opinião, Fred, você que tanto entende de Magnitsky, que tem analisado aí todas essas questões nos últimos meses. Pois é, Mari. Primeiro que essa nota do ministro Alexandre de Moraes subestima a inteligência do brasileiro. A postura dele é de que, olha, Magnitsky não mudou nada a minha vida, tudo continuou, né, como sempre. E aí ele vai lá para se justificar diante da reportagem da jornalista Malu Gaspar sobre pedidos que ele teria feito, uma pressão que ele teria exercido sobre o presidente do Banco Central para justificar esses contatos com o presidente do Bacen. Ele diz, olha, não, eu estava ali tratando simplesmente da Magnitsky. Então, essa desculpa não cola, até porque os fatos trazidos a público pela Malu Gaspar não foi ali do encontro presencial do Galípolo com o Alexandre de Moraes. Foram de ligações que ele teria feito ao presidente do Banco Central e um encontro físico, um encontro presencial. Então, você vê, há uma falácia, essa resposta do ministro Alexandre de Moraes, do ponto de vista lógico, é chamada a falácia do ignoratio elenchi. Quando você fala A e a pessoa responde B, achando que vai enganar o seu interlocutor. Então, essa nota do ministro Alexandre de Moraes, ela subestima a inteligência das pessoas. Malu Gaspar, repito, falou de ligações telefônicas e não de encontros presenciais entre Alexandre de Moraes e Gabriel Galípolo. E na nota, ele se limita a falar de encontros que ele teve ali com os diretores e presidentes de várias instituições financeiras. Então, essa desculpa não cola. Essa desculpa, de maneira alguma, cola. Mas não só. A coisa é um pouco mais grave. Essas informações trazidas a público pela Malu Gaspar foram confirmadas pelo Poder 360. E, abre aspas aqui, reportagem do Poder 360. Brasília tem sido inundada por esses rumores nos últimos pelo menos 2 meses. Ainda em outubro de 2025, o Poder 360 ouviu de 2 banqueiros na região da Faria Lima que o presidente Lula relatava saber que Moraes havia telefonado para Galípolo 5 vezes num único dia. Esses contatos, além de um encontro pessoal, teriam coincidido com a propagação da notícia sobre o iminente veto do Banco Central à operação de venda do Master para o PRB. Os relatos ouvidos pelo Poder 360 indicam que teria sido o próprio presidente do Bacen quem avisou ao presidente da República sobre as conversas. Na Faria Lima e dentro do STF, o boato ganhou corpo. Lula teria relatado esse episódio em ocasiões diferentes a vários interlocutores, banqueiros, o ministro da Fazenda Fernando Haddad e ministros do STF. O petista expressaria que Galípolo teria se sentido incomodado e que o chefe da autoridade monetária até teria mostrado uma mensagem de texto que recebera em seu celular do ministro do Supremo. Então, você vê claramente, Mari, que as informações que circulam hoje são de que o ministro fez várias ligações ao presidente do Bacen e não por coincidência, você vai olhar a evolução patrimonial da família Moraes, como também reportagem do Lauro Jardim disse lá, a esposa dele tinha um patrimônio de 24 milhões de reais em 2023, patrimônio que subiu para 79 milhões de reais em 2024. E qual o grande contrato que o escritório Barsi de Moraes celebrou nesse período? Justamente o contrato com o Banco Master. Tanto assim que hoje os principais ou alguns dos principais juristas do país apontam por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal a provável prática do crime de advocacia administrativa, que diz lá o artigo 321 do Código Penal. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, ao telefonar para o Galípolo, não estava, muito provavelmente, agindo na condição de ministro do Supremo, pois até onde se sabe, não havia ali nenhum caso a ser julgado
envolvendo o Banco Central ou temas do mercado financeiro, e mesmo que houvesse, não caberia a um integrante da Suprema Corte estabelecer qualquer tipo de contato extra-autos. Juiz se manifesta nos autos mediante decisões judiciais e não em conversas de bastidor com quem quer que seja. Então, sob qualquer prisma que se analise essa informação trazida a público pela Malu Gaspar, a conduta do ministro Alexandre de Moraes pode constituir um ilícito penal, advocacia administrativa, ou um crime de responsabilidade e crime de responsabilidade, né, previsto na lei do impeachment. O próprio ex-juiz do TACRIM, Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, Walter Maierovitch, que nem vamos dizer, ele é bolsonarista. Não. Escreve para a Carta Capital. Um jurista de esquerda disse o seguinte: a gravidade dessa conversa é muito grande porque se trata de crime. Nós tivemos uma notícia de crime e essa gravidade aumenta porque quem é o titular da ação penal pública é o Ministério Público e, no caso específico, o Procurador-Geral da República. E o PGR, que tem o poder dever de apurar, até agora silenciou. Isso choca. Imagina, um ministro a cometer crime de advocacia administrativa. E como bem lembrado por você no início do programa, Mari, o próprio senador Alessandro Vieira, que na semana passada deu uma declaração dizendo que muito em breve veremos ministros de tribunais superiores sendo presos, e ele se referia ao episódio da viagem do ministro Dias Toffoli, a ida dele para o Peru com advogado de um dos diretores do Banco Master. E também a utilização por parte do ministro Dias Toffoli em 2024 de um jatinho de propriedade de uma pessoa que é acusada de lavar dinheiro por PCC. O senador Alessandro Vieira também falou na necessidade de se instaurar uma CPI para apurar todas as circunstâncias envolvendo essa contratação da esposa do ministro pelo Banco Master e a própria atuação do ministro. Porque como a Malu Gaspar deixou bem claro, e ela inclusive trouxe ao conhecimento do público a cláusula contratual, quando a esposa do ministro Alexandre de Moraes foi contratada, o objeto não é específico. Nós falamos aqui, o Banco Master tem 77 mil ações tramitando, ela está constituída como advogada numa única ação e numa ação criminal, de crime contra a honra, ali por injúria, difamação, calúnia, de um indivíduo que estava justamente denunciando o esquema fraudulento do Banco Master. Então, fica muito claro que o objeto contratual que falava ali numa intermediação da Viviane Barça de Moraes perante órgãos públicos, Bacen, Banco Central, Receita Federal, CAD, o próprio Congresso Nacional, essa atividade é atividade própria de lobby e não de advocacia. E a pergunta que fica agora, e muita gente começou a se fazer, inclusive, como bem apontado pela Fábio e pelo Constantino, jornalistas aí da grande mídia que têm até há pouco tempo estavam ali defendendo o ministro Alexandre de Moraes, batendo palmas para as suas ações ilegais, agora começa a se questionar. E aí tem um problema também da mentalidade brasileira. O brasileiro é extremamente materialista. Enquanto o ministro Alexandre de Moraes estava prendendo pessoas, ou seja, né, de alguma maneira atacando a liberdade dos indivíduos, calando indivíduos, né, ofendendo a liberdade de expressão, cancelando contas bancárias, mas aí falou em dinheiro e aí não, olha, agora horrores, né, crimes muito mais graves do que esse propriamente dito, que envolve a liberdade humana, tava todo mundo quieto, aí agora falou em corrupção, mas finalmente pelo menos caiu a ficha desse pessoal, que a concentração de poder do ministro Alexandre de Moraes ao longo do tempo é que acaba propiciando que ele haja agora como um lobista dentro do Supremo Tribunal Federal e faça um contrato desse e se vê esse crescimento exponencial do patrimônio da esposa do ministro. E aí as pessoas começam a se questionar. Até quando? O professor da USP, inclusive, o Conrado Ubner Mendes, que geralmente faz uma série de questionamentos em relação ao comportamento dos ministros do Supremo, ele mesmo reforçou a necessidade do ministro Alexandre de Moraes ser responsabilizado pelos seus atos. Então, vai ficando claro para as pessoas que... E aí, o mecanismo de equilíbrio de poderes, de separação, mecanismo de freios e contrapesos, ele existe justamente para evitar que a situação chegue igual chegou no caso do ministro Alexandre de Moraes. Tivessem as instituições agido a tempo, nós não teríamos esse escândalo grotesco envolvendo o ministro e a sua esposa. É importante dizer que o secretário de Tesouro americano, quando lá da aplicação das sanções da Lei Magnitsky contra a esposa do ministro, ele deixou muito claro. O que ele falou quando ele falou dessa sanção? Falou, olha, não existe Bonnie e Clyde, se referindo ao casal de criminosos americanos que praticava crimes durante a Grande Depressão na década de 30 nos Estados Unidos. Então você vê esse conluio, essa relação do ministro com a sua esposa e essa atuação no mercado da advocacia que tem cheiro de lobby, se parece com lobby, tem toda, né, característica de lobby, e essas ligações só confirmam isso. E repito, essa nota do ministro é uma nota falaciosa, porque ele não trata da questão fundamental, que são as ligações feitas por ele ao Galípolo. Vamos usar a mesma régua e o critério que o ministro Alexandre de Moraes tem aplicado aos céus do 8 de janeiro, aos céus da farsa da trama golpista? Se formos aplicar esse mesmo critério de julgamento do ministro, primeiro, ele já estaria preso, seria oferecido um acordo de colaboração premiada para ele denunciar todos os seus comparsas ou cúmplices. Ele teria todas as suas contas bloqueadas, as contas da sua esposa bloqueada, como ele fez com a esposa Rebeca Ramagem, do deputado Alexandre Ramagem.
Então vamos aplicar esses mesmos critérios de julgamento do ministro Alexandre de Moraes aos demais brasileiros, a ele próprio. E se ele tivesse o mínimo de vergonha na cara, ele no mínimo pediria afastamento do cargo de ministro do Supremo. E espero, com base nessa declaração do senador Alessandro Vieira, que as instituições finalmente tomem vergonha na cara e façam o que é esperado dentro do arranjo constitucional brasileiro, Mari.